2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, Paulo diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Versículo 17. E assim, se alguém estar em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele nos desafia a viver na perspectiva do céu, a viver na realidade que a vida é. Às vezes a gente assim, fixa nossa existência, nosso olhar, nosso pensar, nosso agir, nossos projetos de vida somente nas coisas físicas. E óbvio, a gente tem que fazer isso também. Nós vivemos no mundo físico e nós temos um corpo físico. O problema é quando a gente enterra a nossa existência apenas nessa dimensão. É por isso que viver por Cristo, nós somos desafiados a viver por fé. Porque o que é a fé? É eu crer naquilo que ainda não se concretizou, mas que existe, segundo o conceito, de Hebreus capítulo 11, versículo 1. É uma realidade que eu não apalpo. É uma realidade que os meus olhos físicos não conseguem ver. Os meus ouvidos não conseguem ouvir. Entendeu? Mas é uma realidade. Quando o apóstolo fala em 2 Coríntios capítulo 4, que é um dos textos que eu gosto tanto, que ele diz que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia a dia, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem é que são eternas. Paulo está nos dizendo, olha, foque, sem perder a perspectiva do mundo físico, porque nós vivemos nele, nós precisamos nos cuidar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos alimentar, mas por favor, não perca a perspectiva do mundo real, que é o mundo que você não está vendo. Na perspectiva do apóstolo Paulo é o seguinte: o mundo físico, num certo sentido, ele é o que menos tem valor, porque ele é temporal, porque ele com o tempo ele vai se destruir. O cristão ele crê de que o mundo ele está indo para uma destruição final. Na perspectiva humanista, da filosofia humanista, o mundo está indo de bem para melhor. O homem está evoluindo. Na perspectiva cristã, não. Na perspectiva cristã, o mundo foi feito de maneira perfeita. Adão foi feito de maneira perfeita. Eva foi feita de maneira perfeita. A partir do momento que eles pecaram, aí sim, aí entrou algo estranho na criação, que foi a morte. Não só a morte física, nossa, do homem, mas a morte do animal, da própria natureza. Paulo diz que em Romanos 8, que a própria natureza geme, esperando o dia da sua redenção. Então veja como isso é importante. Aí Paulo aqui nesse texto, ele nos desafia a olhar a nossa existência no todo, não apenas no meu período em que eu estou aqui, porque a dimensão tempo, ela é muito rara, ela é muito pequena. A Bíblia chega a dizer, Tiago vai dizer que a nossa vida nessa terra é como um vapor, é como uma neblina que vem e que logo se dispersa. E é verdade. Porque se você comparar mesmo uma pessoa que viva muito, vamos dizer que a pessoa viva 100 anos, mas mesmo assim, se você comparar isso na dimensão eternidade, a dimensão tempo é um pingo de água num oceano. É nada, é uma gota de água.
Aí Paulo vai nos desafiar, olha como isso é curador, olha como isso é saudável, olha como isso gera saúde na nossa vida física e na nossa vida espiritual, mental. Ele diz assim, ó, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ou seja, nós não conhecemos essas pessoas apenas nessa perspectiva. Só que a ninguém conhecemos segundo a carne inclui, em primeiro lugar, nós mesmos. A ninguém conhecemos segundo a carne, o que Paulo está dizendo, é por isso que ele vai dizer no versículo 17, que se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. Mas o que é que acontece conosco? Apesar de sermos nova criatura, nós ainda continuamos nos vendo na perspectiva da criatura velha, da criatura antiga, da criatura sem ser regenerada, da criatura sem ser transformada. É como se, vamos imaginar que, eu só imaginando aqui, ilustrando, né? Quando, por exemplo, ontem foi culto de batismo, né? No Quintino Cunha, glória a Deus, um casal maravilhoso, foram batizados ontem. Aí imagina que a água do batismo, o que é que ela simboliza, segundo Romanos capítulo 6, o sepultamento daquele candidato. Ele já entregou sua vida para Jesus, nasceu de novo e agora ele vai concretizar isso, ele vai oficializar isso, ele vai tornar isso que aconteceu interiormente de maneira pública, porque ele vai professar a fé ou vai confessar a fé em Jesus de maneira pública, naquele batismo. Agora, quando essa pessoa é mergulhada, é como se ela estivesse sendo sepultada. A simbologia é essa. E só se sepulta morto. Então, quando está sendo mergulhada na água, está dizendo que aquela pessoa está morta e está sendo sepultada. E Paulo faz muito essa analogia com Jesus, né? Que Jesus ficou sepultado 3 dias e ressuscitou no domingo. Aí ele faz assim também, ele compara em Romanos 6, essa simbologia. E quando essa pessoa levanta da água, ela ressuscitou, simbolicamente. Numa compreensão nítida de que a pessoa velha, antes de Cristo, a pessoa que estava somente na natureza de Adão, ou a natureza adâmica, agora ela recebe uma nova natureza, que é a natureza de Cristo, simbolicamente. É isso que o batismo faz ali. É como, por exemplo, um casamento, né? O noivo e a noiva, eles não vão começar a se amar a partir dali, eles já se amam, mas eles estão tornando esse amor público e recebendo bênção de Deus sobre a cerimônia naquele momento, das alianças e tal, tudo mais. Fazendo que a aliança, né, demonstra uma aliança entre os dois e entre Cristo, e entre Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Agora, imagina, se você nasceu de novo, mas você quer insistir em viver como se não tivesse nascido de novo, é como se você estivesse carregando um cadáver nas costas. Pode ser isso? Não pode. O problema é que, às vezes, por não compreender isso, nós não conseguimos nos libertar, porque aí eu vou viver por fé. Eu tenho que me libertar dessa natureza que me empobrece, que me põe limite, que me vê, me faz olhar de uma maneira errada para mim. Ele diz a ninguém, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Você continua olhando para você, claro, fisicamente não mudou nada. Você vai se olhar no espelho e vai ver a mesma pessoa. Mas interiormente já mudou tudo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha como isso é verdade. E eu quero trazer isso para vocês hoje, porque eu quero curar vocês. Eu encontro tantos cristãos, né, que até congregam comigo e tal, pessoas que estão
sofrem, por exemplo, da doença da infelicidade, do medo, da falta de perdão, da autodesvalorização. Às vezes eu encontro pessoas que são traumatizadas na perspectiva da rejeição. E essas pessoas, elas vivem em função de agradar os outros. E isso é muito forte. Acabei de ler um livro aqui, né, que eu estava até atrás, mas a Lília já levou ali para ler também, Raízes da Rejeição. E a autora trabalha muito isso, essa questão do, sabe, o medo de ser rejeitado, de ser rejeitada. Por quê? Porque ainda não entendeu que agora é uma nova criação. Ainda não consegue ver isso. Olha como isso é verdade, é isso que eu estava dizendo. Por exemplo, só para pensar aqui, em João capítulo 1, né, diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, se referindo aos judeus. E tudo bem, mas ele diz no versículo 12, Joyce Meyer, mas ele diz no versículo 12, de que todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso não é uma mudança. Isso é uma mudança radical. Isso é uma mudança. Eu me tornei um filho, você se tornou um filho, uma filha. Se você crê em Jesus, você deixou de ser criatura, porque continua sendo criatura de Deus, porque nós fomos criados por Deus, isso nunca vai mudar, mas foi acrescido algo que jamais é tirado nós. Nós fomos feitos filhos, nos tornamos filhos do próprio Deus, filhas do próprio Deus, gente. Isso olha, para pensar, você se vê assim? A ninguém, como ele está dizendo, conhecemos segundo a carne. Esse ninguém é você também. Olha, deixa eu te dizer, eu me sinto desamado. Peraí, mas você se sente amado pelo próprio Deus? Porque se você não se sentir, se você não for inundada por essa perspectiva, você ainda vai viver. Lembra daquilo que eu falei uma vez, uma ilustração aqui da galinha e a águia? Em Cristo Jesus nós nos tornamos águia. Mas muito de nós ainda se vê como galinha. Olha que coisa louca. Quando nós deveríamos estar voando, voos altaneiros, continuamos ciscando num terreiro. Ora, ali eu estava. Ali você estava. No império das trevas. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Paulo diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Houve uma mudança de lugar, espiritualmente falando. Só que muito de nós ainda continua achando que está na treva. Porque a ninguém se vê, não consegue se ver segundo, parar de se ver segundo a carne. Isso não é sério. Pensa aqui comigo, vamos raciocinar aqui. Sei lá, tem gente que não gosta de mim, tem gente que... Tudo bem, isso faz parte, machuca, fere e tal, mas presta atenção, Deus lhe ama. Deus me ama. Deus me ama, Deus lhe ama. Isso é curador. Mas eu continuo olhando para mim como se fosse uma pessoa
desamada, desamado. E história, onde foi que viu isso? Percebe como a coisa está dentro? Que eu preciso mudar a minha visão sobre mim. Isso não é para se enaltecer, ai, que eu sou bom. Não, porque se você tiver entendido, isso aconteceu única e exclusivamente por obra de graça. E graça é favor imerecido. Mas espera aí, eu recebi. Eu recebi. E eu não posso viver como se não tivesse recebido. Gente, se você permitir isso acontecer, acredite, você vai viver o melhor de Deus nessa terra e na eternidade. Por toda a eternidade. Você é tão amado, tão amada de Deus, que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, um texto que a gente conhece, que ninguém poderá nos separar desse amor. Ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus, você está em Cristo Jesus. Se você não está, corra para lá. Porque toda a bênção que Deus tem para nos dá em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Paulo diz que nem a morte pode nos separar. Ele faz uma lista de coisas que a gente teme. A vida não pode separar, a morte não pode separar, anjos não pode separar, principados não pode separar, o passado não pode separar, o presente não pode, o futuro não pode. Ele diz nem qualquer outra criatura, ele fecha. Quer dizer, se você pensar em mais alguma coisa que ele não declarou ali, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, me diga uma coisa, por que você vive frustrado? Por causa dos problemitos da vida? Nós estamos vivendo num mundo caído, filho. O céu não é aqui. Mas preste atenção, eu posso ter o céu dentro de mim. Isso é ou não é curador? Restaurador, transformador. Imagina se você começar a se ver como um filho, como uma filha de Deus, que recebeu tudo. O Espírito Santo habita em você. Isso é uma outra verdade. A nação de Israel, quando eles chegaram em Jerusalém, construíram o templo, eu só estou falando isso porque eu nem quero falar do tabernáculo, né, no deserto. Mas o povo ia para Israel uma vez por ano, na festa da expiação, e na festa de Pentecostes e tal, essas outras festas, mas na festa da expiação, eles iam para expiar os seus pecados. Uma multidão de milhões e milhões e milhões de pessoas. Ia ao templo, porque sabia que no templo e no lugar santíssimo, Deus se manifestava. Uma vez por ano. E quem entrava naquele lugar era o sumo sacerdote. Você pode ler Hebreus. Agora, lembra aqui. Eles iam porque Deus se manifestava naquele local. Hoje Deus habita. Eu e você, nós somos um tabernáculo de Deus. O Espírito Santo, você pode imaginar isso? O próprio Deus habitando em você. Peraí, gente. Só que você não está se vendo assim. Você ainda se vê segundo a carne. Paulo diz, não. Daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Olha como isso é forte. Se você está se vendo como um perdedor, eu não estou dizendo que você... Na vida, a gente tem vitórias e derrotas. Claro, que são batalhas. Mas preste atenção, a guerra já está ganha. Eu posso perder batalhas, mas a guerra não. É por isso que ele diz que em Cristo Jesus, Romanos 8, nós já somos mais do que vencedores.
E você se vê como um vencedor, como um mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você está vendo como uma coisa está aqui? Essa é a realidade. Só que você não se vê. E não se vê por quê? Porque você não está olhando na perspectiva da fé. Nós temos que andar por fé. Por que a ciência não pode comprovar Deus? Porque Deus você não coloca num divã, você não faz isso. Você não vê, você não apalpa. Mas na perspectiva da fé, ele é real. Ele é verdadeiro, ele fala, ele se manifesta. Na perspectiva da fé. É isso que Paulo está nos desafiando aqui. A ninguém mais conhecemos segundo a carne. Pense em você. Você ainda se conhece, ainda se vê segundo a carne. Não é forte isso? Olha o versículo 17. Se alguém está em Cristo, esse alguém inclui você. Inclui a mim. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Poderia ser mais claro do que isso? É uma nova criatura. Foi criado, foi recriado. Cristianismo não é eu parar de fazer determinadas coisas ruins e passar a fazer determinadas coisas boas. Não, isso não é cristianismo. Por si só, isso não é. Há muitas pessoas que fazem isso e são até ateus. Não. Cristianismo é alguém que recebeu uma nova natureza. A natureza de Deus. É por isso que a Bíblia chama de nascer de novo. É quando Deus, a natureza de Deus é injetada dentro da nossa natureza. Aí nasceu de novo. E isso só é possível em Cristo Jesus. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos, em João capítulo 3. Então, pensa. Eu quero desafiar você. Em primeiro lugar, pensa nisso. Você se sente rejeitado, rejeitada? Derrotado, derrotada? Porque você está vivendo uma situação adversa? Porque você teve uma perca aqui, uma perca ali? Isso faz parte. Isso faz parte. Eu quero que você olhe para o todo. Eu quero que você olhe o que você é. Não o que você está vivendo. Não o que você pode, ou deixou de, ou não pode. Não o que você faz, ou deixa de fazer. Não, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre o que você é. Sobre a sua nova natureza. É isso que Paulo está nos desafiando. A ninguém nós vamos olhar mais segundo a carne. Por que você continua insistindo em Cristo Jesus, se vendo segundo a carne? Você é muito mais do que isso. Paulo, em 1 Coríntios, ele vai chamar esse tipo de vivência ainda como um cristão carnal. Que ele continua. São cristãos, mas não consegue se libertar do pecado, não consegue se libertar dessas coisas todas que a carne nos proporciona. Não é que eu vou jogar fora a minha carne, destratar a minha carne, como os gnósticos, né? Tinha uma linha gnóstica que dizia isso. Não, eu vou cuidar bem dela. Afinal de contas, ela não é minha, Deus me deu para me cuidar. E eu sou mordomo, e eu vou cuidar, e vou cuidar muito bem. Com higiene, com boa alimentação, com atividade física, olhando o que é que meus olhos veem, meus ouvidos escutam, preservando isso. Mas deixa eu falar a segunda coisa, senão eu vou me estender demais. Quando ele diz a ninguém, conhecemos segundo a carne, isso inclui seu irmão em Cristo. Sua irmã em Cristo. Eu acho isso tão fundamental, porque assim, tem cristãos que, por exemplo, eles são salvos em Cristo Jesus, eles têm compreensão disso, mas tratam os seus irmãos como se não fossem. Desvalorizando, ou desprestigiando, ou julgando. Julgando. Peraí, se essa pessoa foi paga, foi comprada pela mesma moeda que é o sangue de Jesus,
Em que eu sou melhor do que ela ou ela melhor do que eu? Porque tem esse detalhe, às vezes eu julgo o irmão ou inferior ou superior a mim. Isso é muito sério. Tudo bem, uma pessoa pode até exercer uma função dentro de uma igreja local que merece, vamos dizer assim, um respeito, uma coisa, mas não, em relação ao que já aconteceu, ao que ele tem, todo mundo tem. Todo mundo tem acesso a Deus. Por que a oração do pastor é a oração que vai ser ouvida? Ou a oração do irmão tal, da irmã tal? Não se trata. Claro, se essas pessoas elas se consagram mais, obviamente Deus vai estar ouvindo. Mas preste atenção, não é a oração dessa pessoa que tem poder. É o Deus da qual ela se relaciona, que tem poder. E que eu devo acreditar. Puxa, minhas orações também chegam lá. Eu tenho que acreditar nisso. E eu tenho que olhar para os meus irmãos e dizer, não, nós fomos comprados pela mesma moeda, pelo mesmo preço, porque ele tem mais talento do que eu, e daí? Não foi Deus que deu? Se o talento dele, o dom dele é alguma coisa que eu gostaria de ter, mas Deus não me deu, Deus me deu outro dom. E eu vou exercer esse outro dom, não me sentindo superior e inferior a ninguém. Então eu passo a olhar para o irmão na perspectiva, não segundo a carne. Porque já não é mais. Imagina, quando você fala mal de um irmão, de uma irmã, quando você gera fofoca, quando você, enfim, você maltrata, você machuca, é o corpo do Senhor Jesus que você está machucando. Por quê? Porque a perspectiva mudou. Eu não gosto do irmão fulano. Tudo bem, às vezes o cara é uma tranqueira mesmo, eu não vou conviver com ele. Mas eu preciso entender que ele foi comprado pelo sangue de Jesus. E ele está na mesma posição que eu. Quando isso acontece, mano, a comunidade local se torna uma comunidade hospitalar, se eu posso usar essa expressão. Pessoas vão ser curadas das suas neuroses, das suas frustrações. Pessoas vão ser saradas, porque ela vai ser vista não na perspectiva do que ela faz ou do que ela pensa, mas naquilo do que Deus fez por ela, em Cristo Jesus. Isso é muito forte, amado. E quando uma comunidade local não consegue entender isso, o que é que vai acontecer com essa comunidade local? Ela vai ser o pior lugar que algum ser humano pode estar. Porque Satanás, ele entra e ele arrebenta. Olha que coisa. João capítulo 13, versículo 1, diz que Jesus, tendo amado os seus, amou até o fim. Rapaz, a turma de Jesus não era uma turma fácil, não. Não era uma turma muito fácil, não. O grupo de Jesus não era fácil, a gente sabe. Mas Jesus amou-os até o fim. Porque Jesus olhou para Pedro, não pela negação de 3 vezes, ele só deu uma cutucada no apóstolo Pedro para ele saber, para ele ficar dentro daquilo que ele era. Ele não era aquele super-homem que ele achava que era. Efésios 4:32. É verdade, mano. Glória a Deus. Então, mas veja isso. Eu não vou mais olhar para o meu irmão, para a minha irmã, segundo a carne. Porque segundo a carne eu valorizo ele e ela pelo que ela tem financeiramente. Você já viu isso em igreja? Os irmãos que têm um dízimo maior são tratados de maneira diferente daqueles irmãos que estão desempregados.
Tiago dá uma repreensão pesada nisso. 1 Coríntios, né? Paulo, quando está tratando da questão da ceia, no capítulo 11, ele diz, rapaz, vocês comem sem discernir. Por que não discerniram? Dentre outras coisas, é porque havia divisões. Os ricos se banqueteavam, até se embriagavam, enquanto que os irmãos mais pobres tinham sequer o que comer. Eu estou olhando na perspectiva de quê? Da carne. Essa é a perspectiva do mundo. Essa não é a perspectiva do reino de Deus. Porque em Cristo Jesus, todos nós, sem exceção, somos iguais. Somos filhos de Deus. Fomos comprados pelo mesmo sangue. A moeda de troca foi a mesma. Temos o mesmo céu nos aguardando. Somos filhos do mesmo Pai. Irmãos do mesmo irmão, Jesus, que é o nosso irmão mais velho. Isso é muito importante, mano. E eu tenho que ser. Porque, vamos lembrar, nas comunidades, não espere que nas comunidades locais você vai viver esse céu na terra. Não vai. Mas eu posso ser o agente transformador, olhando por essa perspectiva. Amando as pessoas, não pelo que elas são, no sentido do que elas fazem, ou do que elas podem, mas no sentido daquilo que Deus já fez com elas. Do que elas são para Deus. Paulo diz, rapaz, eu não julgo mais ninguém segundo a carne. Não julgo. O cara pode ter, sei lá, R$1 milhão, ou pode ter R$1 no bolso. Eu olho para ele, se é cristão, os dois, e digo, nós fazemos parte do mesmo corpo. Nós temos o mesmo valor diante de Deus. É por isso que Jesus ele condena muito a questão do julgar. Ele não julgueis para que não seja julgado. Porque com o critério com que você julga, você também será julgado. Não por Deus. Eu não estou dizendo, eu não acho que Jesus está dizendo que com o critério que eu julgo, eu serei julgado por Deus. Senão nós não estaríamos salvos, ninguém seria salvo. Mas nós seremos julgados pelos outros. O mesmo critério. Se eu condeno o mal a alguém, e aí eu vou lá, pratico o mesmo mal, quem está me vendo vai me julgar. É interessante, tu fala, aí eu não quero. Não é complicado? Eu saio tipo porco espinho, né? Ferindo todo mundo, machucando, espetando todo mundo. O que é que eu vou encontrar? Eu vou bater de frente. Eu vou sofrer porque a comunidade vai julgar. Você já viu, assim, eu vou falar e vou parar aqui. Aquele irmão que é muito brincalhão, que ele brinca com todo mundo, ele, sabe, ele chacota todo mundo na comunidade. E é legal, eu gosto dessas pessoas. Só que é interessante. O que vai acontecendo? Ele vai levantando um bocado de pessoas que ele está brincando. Tá, que é gordo, que é preto, que é alto, que não sei o que, e fica falando. No dia que ele faz alguma coisa assim engraçada, aí ele não vai ter só uma pessoa. Ele vai ter todos aqueles que brincando com ele. Era ele sozinho falando para todo mundo e brincando com todo mundo. Agora, quando aconteceu alguma coisa engraçada, todo mundo vem para chacoalhar ele. Eu estou falando de brincadeira, que é legal, a gente ri muito e legal. Mas só que se ele briga com todo mundo, ele tem que aceitar que todo mundo brinca com ele. Senão, não faz sentido. Então, coloque isso de outra forma. Se você critica todo mundo, se você fala mal de todo mundo, se você está jogando tal, fofoca para cá, fofoca para lá, e dá uma hora, todo mundo vem contra você. Porque é aquela lei da reação, né? Para toda ação tem uma reação. É natural. Então, vai olhando para as pessoas, para o seu irmão, para a sua irmã. Às vezes eu brinco, né, mano? Eu brinco. Tem irmãos que eu amo de verdade. E aí eu abraço aqueles irmãos, aquelas irmãs, e eu digo assim, rapaz, a palavra do Senhor diz que nós temos que suportar uns aos outros. Mas suportar você é bom demais.
Então vai fazendo assim, mano. Quando você começar a amar pessoas assim, você vai se sentir tão amado, tão amada, tão respeitada, tão valorizada. Por quê? Porque você não está mais julgando ou conhecendo as pessoas segundo a carne, mas segundo Cristo. Por isso, que se alguém está em Cristo, é nova criação. E as coisas antigas ficaram para trás, porque tudo se renova. Tudo se renova. Amém? Eu não disse que era curador? É curador. Deus tem uma palavra para você. Levanta daí. Vamos andar como filhos, filhas de Deus em Cristo Jesus. Comprado, resgatado, pago. Você acha que Jesus ia pagar um preço tão alto para depois abrir mão de nós? Você é louco, né? Imagina o cara chegar numa concessionária, pagar um absurdo pelo preço do carro, e depois que ele paga, toda a documentação está tudo pronto, aí ele diz, não, eu não quero mais esse carro não, pode ficar aí. E vai embora. É assim que acontece? Não é assim. Se ele não queria o carro, ele não compraria. Mas se ele comprou o carro é dele. O documento está no nome dele. Se Jesus nos resgatou, é porque nós somos dele. E ele não vai abrir mão. Como disse o apóstolo Paulo, que aquele que começou a boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Amo vocês demais. Tenham todos um bom dia mesmo. Rafaela, glória a Deus. Amém. Boa recuperação. Não, Jesus, né? Essa semana nós vamos nos ver, não sei. Sim, vamos nos ver. Vou dar uma passada por aí, em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe vocês. Alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Querinha, tá tudo ok? Preciso falar algo, me ajude. Luiziane, show de bola, quinta-feira, né? Quinta-feira vai ser um culto campal. Em nome de Jesus. Convida pessoas, Luiziane. Convida pessoas. Ei, você do José Walter. Convida pessoas. Nós temos hoje 2 grupos bons, um com o Rafael e outro comigo, né? E convide pessoas. Nós vamos estar pregando a palavra assim como nunca, né? Como nunca. Meu grupo está com 20 pessoas, mais ou menos. E eu quero chegar até o final desse ano, pelo menos com mais 10, né? 15. Quem sabe dobrar. Gostaria muito de chegar no final desse ano com 40. E isso é possível. Vídeos estão sendo publicados no YouTube. Boa ideia. Boa lembrança, Kelinha. Kelinha está lembrando que os meus vídeos estão todos publicados no YouTube. Certo? Tem um, Kelinha, que eu vou mandar para você. Agora, sábado, né? Eu estive no Iguape. Gente, a coisa mais linda do mundo. Mais linda. O sol se pondo e a lua levantando. Isso é raro, né? E eu bati umas fotos com o pôr do sol e bati umas fotos na lua, simultaneamente. Foi muito legal, muito legal. E eu até abusei muito, fiquei no rio lá tomando um banho, tem um rio que desemboca no mar, né? Um rio raso, mas muito gostoso de tomar banho. E fiquei lá até 6 da noite, acabei... No domingo ontem eu amanheci meio querendo gripar, mas já estou me cuidando. Não, Jesus, eu tenho essas coisas, né? Essas loucuras. Eu gosto dessas loucuras. Show de bola. Fico no aguardo, beleza. Beijo, paz no coração. Lembra, quarta-feira nós vamos ter o Valgleidson aqui conosco. Olha, eu já estou numa expectativa muito grande. Ele é um homem de Deus, um jovem. Muito legal mesmo. Fiquei muito feliz assim de saber que a gente vai estar junto e vocês vão amar. Ele está cuidando de uma congregação lá em Parambu, já a divisa do Ceará aqui. Tive a oportunidade, acho que um ano atrás, não, acho que foi, nós estamos 2019, porque não tinha questão da pandemia ainda. A gente foi lá para fazer um seminário, eu e o Valdimário, e foi um tempo muito especial, ficar um final de semana com aqueles amados. Deus abençoe vocês, um beijo, tenham todos um bom dia, fica na paz.